as consolações, reservas de Menezes, serve do Senhor, apóstolo do bem, a luz iluminar, celeste mentor, em paz e amor, águas fluidificar, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho e toda luz. Eis a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Abraçando a causa do amor e a benevolência da boa vontade. Estamos dando início mais um Evangelho segundo nos compreendemos em nossa caminhada. O capítulo 12, amai os vossos inimigos. Hoje nós estamos encerrando no item 11, o duelo, que vai ser uma conversa fraterna. Então vamos nos aquietar um pouco a nossa consciência e mantermos ela aqui dentro desse espaço que é tão imenso na visão espiritual. Damos as mãos e damos boas-vindas aos mentores e nos agraciando com os vossos corações, arquivando as nossas preocupações e pedindo por aqueles que mais necessitam na noite de hoje. Seja agraciado pela paz, pelas bênçãos e pelo acolhimento de vossa Mãe Santíssima a todos aqueles necessitados desencarnados que nos acompanham. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Passar para Marcos para ler um minuto de sabedoria. Seja alegre e otimista. Não perca o tempo em olhar para trás para ver o que já fez. Olhe para a frente e caminhe confiante e alegre, praticando bem e ajudando a todos. Dê a mão a cada criatura que se lhe aproxima. Diga sempre uma palavra de conforto e carinho. Tenha para todos um sorriso de bondade e a verdadeira felicidade aparecerá. E também irá construir um clima permanente de vida. Graças a Deus. Na leitura do Evangelho, o duelo, o item 11. Irmãos, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Desta feita, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, com o subitem, o duelo. É interessante quando a gente passa a trabalhar um tema como este, porque a gente ainda pensa que o duelo existiu apenas na época do Cristo, um pouco antes, um pouco depois. Lendo engano. Os duelos modernos ainda existem. Pasmem, mas existem. Mas, como o acordo é a gente ler
texto na íntegra e depois discutir na plateia? Vamos ler. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um fim, faz pouco caso das asperezas do caminho. Não se desvia um só instante do caminho reto. O olhar, sempre dirigido ao tempo, ao termo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda ameacem causar-lhes arranhaduras. Roçariam nele sem atingi-lo, e nem por isso ele deixaria de prosseguir seu curso. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis enganados por vossos preconceitos, como o sois, vingar-se seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Há crime no homicídio por duelo, e vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Sempre será crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais que em qualquer lugar, sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, conforme estiverdes perdoado. Através do perdão, aproximai-vos da divindade, pois a clemência é irmã do poder, enquanto uma gota de sangue humana correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado na terra. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre o vosso globo, a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá em vossa língua, senão como uma distante e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão entre si outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Assim nos afirma Adolfo, bispo de Argel, Marmã, 1861. O texto já nos traz uma ideia aproximada do significado verdadeiro do duelo. Como ele mesmo disse, o duelista é um covarde moral, porque essa falsa honra que ele busca, para a gente entender melhor o significado do duelo naquela época, era quando alguém se sentia ofendido por outro, logo marcavam uma data e um lugar público para se duelar, ou seja, um eliminar o outro, lavar a sua honra com sangue. Olha que ignorância. A doutrina espírita nos esclarece de que aquele que se envolver com esse ato, se matar, é criminoso. Se for a óbito, é suicida. Porque ele vai com essa consciência. Ou ele vai matar, ou ele vai morrer. Então, o que fizer é um criminoso perante a lei divina, e o que for a óbito é um suicida, porque ele sabia que a morte era certa. E por quê? E isso está por trás uma chaga que a humanidade ainda carrega, chamada egoísmo. Isso nada mais é do que o orgulho ferido. E quer lavar a sua honra
com sangue. Eu ainda alcancei, quando criança, não faz muito tempo, na nossa região, quando dois pais de família se desentendiam, amarrava as pontas das camisas, Deus alcançou essa data, e se esfaqueavam. E normalmente morriam os dois. Eu ainda alcancei o duelo sertanejo, aonde eu vi dois pais de família se esfaquearem um ao outro, e ambos foram a óbito. E eu pergunto, foram suicidas ou não foram? Foram suicidas, porque eles sabiam que iam morrer, um ou outro, ou os dois, como aconteceu. Então são costumes que nós trazemos de antes mesmo do Cristo vir ao nosso planeta. Mas ele deixou bem claro que isso é um crime perante a lei divina, para ambos que irão participar dessa disputa sanguinária, dessa disputa criminosa. E como eu iniciei falando que ainda existem os duelos modernos, quem não conhece as rivalidades das religiões, as rivalidades de seitas, as rivalidades entre gangues, entre traficantes? Quem nunca ouviu aqui falar nas organizações criminosas como o PCC, Comando Vermelho e tantos outros que surgem a cada dia e que se matam para assumir um falso poder? E assim se comprometem várias encarnações futuras por algo efêmero. Mas um dia, quando o nosso planeta passar para o mundo regenerado, esses costumes desaparecerão definitivamente. Esses espíritos, ainda dominados pelo ódio, dominados pelo egoísmo e pelo orgulho, não terão mais o direito de habitar o nosso planeta Terra. Como já disse em uma outra oportunidade, estão sendo conduzidos, logo assim que desencarnam, automaticamente para Quiron, um planeta em estado, ainda em fase primitiva, onde irão descobrir tudo, o fogo, a roda e a casa e etc. Mas eles levarão esses conhecimentos consigo e ajudarão aqueles que já estão lá a evoluírem também, como ocorreu com o nosso planeta Terra. Então tudo que Deus faz é grandioso e é perfeito. E isso é bênção para um criminoso desse quilate. É um grande prêmio que Deus dá para que ele tenha em um planeta primitivo a oportunidade de ressarcir seus crimes, ressarcir seus débitos e evoluir. E depois retornar à Terra de acordo com a sua evolução. Então, o que é que o Evangelho nos ensina diante de tudo isso? A não violência, a evolução moral, a reforma íntima, amar o próximo como a si mesmo, amar os criminosos, fazer o bem sem olhar a quem. Mas muitos homens ainda se envolvem com situações aqui citadas e se comprometem para várias encarnações. E cabe a nós orar por essas almas ainda desconhecedoras do amor do Cristo de Deus. Pois é, pessoal, estamos falando na questão do duelo. E ele se dissipa atualmente de muitas formas dentro dos nossos lares. Nós temos um dos grandes duelos também no trânsito, que tem o poder educativo
das multas, dos quebra-mola, dos sinais, para que possamos haver o respeito. Oxe, deixa eu fazer uma vírgula. Muda só o nome. Disputa. Só disfarça, em vez de duelo, disputa. A disputa. Porque aqui no Evangelho também nos está falando que quando Pedro defende Jesus de ser preso dos soldados romanos, ele o pegou a espada e feriu um dos soldados. Está aqui na narração de Santo Agostinho, do Evangelho de hoje. E Jesus olha para isso: Pedro, embainha a tua espada, que com quem ela fere, você será ferido. E essa capacidade de entendimento, o duelo existe em pequenas quantidades, em pequenas oportunidades, principalmente dentro dos nossos lares. Manter uma família unida hoje é um grande duelo. Não é aquele duelo de um passado, aonde se disputava duas vidas, duas ignorâncias, por um pedaço de terra. E aquele que morresse perdia, e aquele que ficava ganhava a questão. Para isso foi o tempo passando e trazendo aí em cada um. Eu vou só ler uma pequena passagem aqui. O Cristo não nos disse que não há mais honra do que coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria. O Cristo disse a Pedro, no jardim das oliveiras: tomai a por vossa espada e sua bainha, porque aquele que mata pela espada, padecerá pela espada. Com o efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico, banido de primeira ofensa? Onde, pois, estar a grandeza da alma daqueles que, ou menor injúria que lavá-la em sangue, mas que ele treme? É isso que nós colocamos. A gente tem que entender a cada um a questão do duelo, não chegar lá na frente, mas sim ter cuidado no comportamento. Não é pagar o mal com o bem, voltando à sala. Bom, a gente abre para as perguntas, os questionamentos, as dúvidas. A hora é essa. Tá bom? Fiquem à vontade, que aqui estamos. Boa noite. Vai lá. Quem quiser fazer a pergunta, disputar o duelo dessa noite de hoje. O que você entende pelo duelo? O duelo, como já foi explicado aí, né? Tendo desavença um com o outro, como antigamente, né? Disputava sobre a própria vida, né? Para um, como falou, duelando com o outro vai. Hoje ainda existe muito duelo, né? Como na palestra que teve semana passada que o Marcos apresentou, do trânsito. Que um pegou, foi passar por tudo que teve um conflito com o outro no trânsito. Aí bateu no cara de moto, tirar a vida dele, né?
Isso aí também foi um duelo também, né? Até que o cara chutou o carro com o pé, né? Que não chegou a quebrar o retrovisor, não deu para a gente ver, né? E ele se tornou vingar, que a vingança é um duelo. Né? Você veja que o capítulo 12 de nós de hoje começou com o quê? Amar os vossos inimigos, os inimigos desencarnados, né? A vingança, o ódio, né? E nós estamos terminando hoje um duelo. O duelo é fechar tudo desse capítulo, né? E a vida de nós, cada um, se é um duelo. Ou não é? Verdade. Há alguma coisa concreta aí? Não, vou prosseguir, já que ninguém se inscreveu para perguntar, eu vou prosseguir a leitura, tá bom? Vamos lá. Sem dúvida, o duelo pode ser, em certos casos, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, a prova de uma covardia moral. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. É que a gente pode observar que, de acordo com o texto, o que existe por trás disso é a falta de perdão, é a coragem de perdoar a ofensa do outro e busca de uma forma criminosa se vingar dessa ofensa. Então, se as pessoas tivessem aprendido a perdoar, o duelo jamais teria existido na Terra. Jamais teria ceifado vidas de pessoas tão boas, tão honestas. Mas que por conta do orgulho ferido, por conta da vaidade, de achar-se que é isso, que é aquilo, terminava perdendo a vida e se comprometendo para futuras encarnações. Então, Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em estender a face esquerda àquela que bater na direita do que em se vingar de uma injúria? Então vejam, quando o Cristo disse, quando alguém bater-te numa face apresentar-lhe a outra, ele nos mostrou que quando alguém nos ofender, a gente mostra o nosso lado humano, a gente mostra o nosso lado humilde, o nosso lado benevolente, do perdão, do amor, da fraternidade. Não mostra o lado da vingança. Pois aquele que matar pela espada perecerá. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Meus filhos, o que é efetivamente esta coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico, que brame a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, pois sempre no fundo de sua consciência uma voz grita-lhe a Caim, Caim, que fizestes a teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar a minha honra? Dirá ele a essa voz, mas ele lhe responderá: quisestes salvá-la diante dos homens, por alguns instantes que te restavam para viver na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto sangue então vos pedirá o Cristo para todos os ultrajes que recebeu? Não apenas o feristes com a lança e o espinho, não apenas o pregaste numa cruz infamante, mas ainda, e no meio de sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhes eram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes foi-lhes pedida? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos, como ele perdoai, orai aqueles
que vos ofenderam. A gente sabe que as últimas palavras do Cristo foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros. E então, o golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com o perdão. O mundo, sem dúvida, levantar-se-á furioso e tratar-vos-á como covarde. Levantai então a cabeça e mostrai que o vosso rosto não teme. Ele também carregar-se-á de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino que supostamente autoriza um falso semblante de honra, que não é senão orgulho ao amor próprio. Criando-vos, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não. Deu esse direito somente à natureza, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós, ele sequer permitiu que disputasseis de vós mesmos, como o suicídio, o duelo, estará marcado em sangue quando chegar a Deus. E a um e ao outro, soberano juiz, prepara rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que diz a seu irmão: sou raga, quão mais severa não será a pena para aquele que aparecer diante dele com as mãos vermelhas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1162. Ainda tem mais. Ele vai até... Vamos ler só até o 13, né? Por conta do tempo. Vamos ler mais um. O duelo é, como outra hora, o que se chamava o julgamento de Deus, uma destas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias, entretanto, se viesseis mergulhar os dois antagonismos em água fervente ou submetidos ao contato de ferro em brasa, para pôr fim em sua querela e dar razão àquele que melhor suportasse a prova? Julgaríeis insensatos esses costumes. O duelo é ainda pior que isso. Para o duelista emérito, o duelo é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, pois ele está seguro do golpe que desferirá sobre o seu irmão. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que, muitas vezes, procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas isso não é, sob outra forma, a volta ao julgamento de Deus da Idade Média? Claro que é. Ainda que, naquela época, era sim ao julgamento de Deus da Idade, ao julgamento, infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua, é verdade, mas ainda assim, uma certa fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente, ao passo que o duelo confia-se na força bruta, de tal sorte que é frequentemente o ofendido sucumbir. O amor próprio, estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo, seu exemplo e preceito? Só então desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens,
e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal esteja no coração do homem. Um espírito protetor, Bordel 861. Eu procurei aqui no dicionário o significado da palavra também. Haja vista que exposto foi aqui e a gente vai tentando decodificar o que significa o duelo à luz da doutrina espírita. Porém, no significado do dicionário disse que significa um combate entre duas pessoas armadas. Se a gente parasse por aqui, já imaginaria, como foi dito, que o confronto só existiria se ambos ou um dos dois estivesse armado. Mas se a gente continua, diz o seguinte: uma disputa física ou um confronto de ideias. E aqui eu paro. Uma disputa física ou um confronto de ideias. Quando a gente pensa na palavra ideia, remete, por exemplo, a uma redação. Redação é uma tese, da qual a gente tem que produzir argumentos para tentar convencer a quem vai corrigir de que aquilo que a gente está pondo no papel são ideias coerentes. Pois bem, tomemos como exemplo fictícios João e Maria. Se apaixonam, dificilmente encontram defeitos um no outro, ou quem os tem, esconde, ante a condição da conquista de querer ficar com o outro. E às vezes, ali está hermeticamente fechado, ou no homem ou na mulher, dois tipos de personalidade, ou o narcisista, ou o sociopata, ou pior ainda, o psicopata. Porque, no geral, no início de qualquer relacionamento, tudo é bonito, tudo é bacana, tudo é gentileza, atenção, e a gente tem que tomar muita atenção aos galanteadores de plantão que ainda insistem em abrir portas, puxar as cadeiras. É natural que se faça uma vez ou outra, mas gentileza demais, às vezes, e geralmente esconde um grande predador. Pois bem, pensando nisso, a gente percebe que muitos relacionamentos acabam e desencadeiam no duelo. Quantos casais, e aí o feminicídio está aí para aumentar a estatística. O sujeito não mata sua cônjuge por ciúme, por rejeição, não aceitar o fim de um namoro, ou de um relacionamento, quer seja casamento, enfim. Mas isso são das duas partes, de homem ou de mulher. E aí, esse duelo é produzido por toxinas emocionais. Geralmente por um indivíduo que ele é fragilizado emocionalmente. Em sendo fragilizado, ele vê um potencial no outro, a ponto de ele se sentir diminuído, e para não se sentir diminuído, ele tenta através da ignorância, e aí já não tem mais gentileza, através do maltrato, e essas toxinas, elas vêm a aflorar. Então elas existem no casamento, existem no trabalho. Quantos ambientes de trabalho não tem duelo todo dia? Se não é com faca, com revólver, que seja desferido, mas é com maltrato. Aquele chefe que trata o seu funcionário de maneira indevida. Eu já vi alguns em ambiente de trabalho que o sujeito está ali, tipo assim, porque é obrigado a estar pelo dinheiro que ganha. É uma forma de duelo. O texto aqui coloca porque, como já foi dito, faz-se uma interpretação à luz, sobretudo do que existia naquele momento. Mas isso é um duelo. Quem nunca viu aqui alguém disputando se Maria Santíssima é ou não a mãe de Jesus? Vocês já viram que duelo mais besta é esse? Alguém, e eu não vou dizer aqui denominação, por exemplo, mas já vi inúmeras vezes um dizendo: ela era apenas uma mulher, dizer que ela era mãe de Jesus. Aí o outro: mas ela foi escolhida, ela foi uma pessoa ungida, E eles acabam até às vezes chegando no lado pessoal.
para mostrar, porque geralmente o duelo, o fraco quer mostrar que é forte. E forte é aquele que silencia ante uma agressão, como foi dito aqui, oferecer a outra face. Então está assim no nosso cotidiano, no nosso presente, o duelo, com outra face que não aqui foi colocada aqui pela linguagem do Evangelho, mas eu tenho certeza que cada um de nós, inclusive dentro de casa ou na nossa relação, já se tornou um agressor. Aqui não tem nenhum santo, eu costumo dizer, se fosse a gente não estava aqui não. Mas é essa reforma moral, como aqui foi dito, é essa proposta de fazer uma espécie de retroalimentação do que é correto. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Agora a escolha é de cada um, mas as consequências já não é escolha. É exatamente o fruto, resultado da semente plantada. Foi isso que eu denominei de duelo moderno. Os duelos modernos existem. E como já foi dito, estão no nosso lar, estão no nosso trabalho, estão nas ruas, estão em todos os lugares onde a humanidade habita. Mas como isso é possível? Porque nós trazemos ainda reflexos do nosso instinto. De fato, a evolução da alma humana se dá também em fases, assim como a Terra também se dá em fases. Nós saímos da fase, por exemplo, da Terra, saímos da fase primitiva, estamos na fase de provas e expiações, adequada para nós, nesse nível evolutivo. Passaremos em breve para o mundo regenerado, ou seja, espíritos já trabalhados moralmente e intelectualmente. Depois passaremos para mundos felizes e a posteriori mundo divinal. Quem viver, verá. Quem viveu um tempo suficiente, verá esse mundo divinal. Então, nós espíritos também temos fases evolutivas. Nós partimos da fase instintiva. Como disse aqui bem o Evangelho, o homem no seu início tem apenas instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais avançado e instruído, ele tem sentimentos. E o sentimento é o prelúdio do amor. Então, nós começamos na fase primitiva, passamos com a evolução humana saindo das cavernas, das tribos, etc. Passamos para o mundo já iniciando as aglomerações humanas, principalmente nas beiras dos rios, próximos ao mar, etc., porque a humanidade cresceu próximo da água, nós sabemos muito bem disso. Então foi nesse período onde nós passamos para a fase do instinto, aonde uma prole ajudava, dividia, enfim, se uniam para sobreviverem. Nessa segunda fase. Na terceira fase, que já é a fase dos sentimentos, já estamos na sociedade pré-moderna. Então nós adentramos na modernidade, trabalhando o sentimento. Porque o Cristo teve 3 grandes funções ao aportar aqui na Terra, pela 9ª vez, como nós já sabemos. Qual foi a sua primeira grande missão no nosso planeta Terra, naquele momento em que a sociedade perecia de corrupções e de crimes de todas as sortes, inclusive o duelismo? Implantar a lei de amor. Sua grande missão nesse planeta: implantar a lei de amor. Não foi implantar a religião A, B, C, D, não. Implantar a lei de amor. E aí denomine quem quiser. Passando isso, ele trabalhou a passagem da nossa terra de mundo de provas e expiações para mundo
Digo, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Essa que nós estamos quase concluindo. A terceira foi dividir a história em duas. Antes e depois. Tá? Então, essa foi a grande missão. E nós, agora, passando essa fase do sentimento, que é o prelúdio do amor, já deveríamos todos estar vivenciando a fase do amor. E não mais esses duelos e outras coisas que nós assistimos por aí. Antes de finalizar, acho que ainda dá tempo, existe um duelo que não foi tratado aqui, mas é importante que seja aprofundado, que é de nós materializados e dos desencarnados. Sim. Aquilo que nas reuniões mediúnicas a gente vê com muita propriedade, que são espíritos que vêm aqui e trazem informações de um sentimento de mágoa, de ódio, de vingança, e que por vezes estão convivendo dentro de nossas casas. Quando a gente não cumpre o papel de fazer nosso evangelho, de tentar melhorar no dia a dia, eles são, como disse Divaldo, atraídos, como as moscas são, pelo lixo fétido. Então, para finalizar, fala um pouquinho desse duelo entre nós encarnados e os irmãos que com certeza também estão aqui a acompanhar, desencarnados. Marquinhos é muito sábio quando ele aborda um assunto desse nível. Todos os que pereceram via duelos se tornaram perseguidores daqueles que o mataram. Então hoje nós vivemos, professor Marcos, perseguições fortes que na doutrina espírita nós chamamos de obsessão. E ninguém, absolutamente ninguém nessa terra está isento de sofrer algum tipo de obsessão, qual seja a obsessão simples, a fascinação ou subjugação. O ideal é que seja tratada no início, na fase simples. Então, esses duelos têm caminhado para obsessões ferrenhas no futuro. Graças a Deus, Jesus nos deixou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, para assistirmos a essas criaturas nesse momento em que o nosso planeta necessita muito do nosso amor, da nossa dedicação, da luz do Cristo, que não pode se apagar jamais. Hoje. É tanto que quando Jesus nos fala a colocar sua oferenda ao pé do altar, primeiramente conciliar com os seus irmãos, com as suas desavenças, os seus desencontros, para depois você trazer as suas ofrendas a Deus, né? Então eu peço a Sally para fazer a prece final, e foi muito bom, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, Jesus, gratos somos pela oportunidade que nos dá. Que o teu amor possa envolver a cada irmão teu, dando-lhe a oportunidade de conhecer o perdão, de conhecer o teu amor, através de teus ensinamentos salutares, que liberta, que ensina a amar, sem distinção de cor nem de raça. Que cada irmão que aqui se encontra, Jesus, encarnado ou desencarnado, a partir de hoje, possa pensar seriamente que o dualismo ficou para trás e que não pode jamais se repetir, como aqui foi dito, em nosso lar, em nossa escola, na rua, no trabalho, aonde quer que seja, Jesus. Permita reinar apenas a tua luz, a tua paz e o teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E uma boa noite a todos. E agora vamos tomar a filha do passe, Magneto. Oi?
Ok? Então, Pediram. prossigo. Prossigo. Falta 15 minutos. Dá tempo. Dá até. Dá tempo. 15 minutos. Com qualquer jeito. Dá tempo. 15.